Olá, sejam bem-vindos à minha apresentação. O assunto do trabalho é adubação orgânica, como fazer compostagem para utilização na propriedade. Tenho como objetivo convencê-los da importância da adubação orgânica e ensiná-los a preparar os próprios adubos. Para começar, o que é adubação orgânica? É o uso de resíduos de origem animal, vegetal ou agroindustrial com a finalidade de aumentar a produtividade das culturas. Ela busca obter lavouras saudáveis a partir de práticas agrícolas sustentáveis. Nela, o solo é considerado um organismo vivo, onde ocorre uma série de processos essenciais à saúde das plantas. O adubo orgânico é muito rico em matéria orgânica, que, por sua vez, é necessária para o bom funcionamento do solo. Ela faz com que a água fique disponível por mais tempo para as plantas, ela favorece as operações de preparo do solo, reduz a possibilidade de perda de solo, aumenta a chance de as plantas conseguirem aproveitar os nutrientes que colocamos para elas e diminui o teor de elementos tóxicos no solo. Além disso, é uma fonte natural de carbono, nutrientes e energia. Além dos benefícios citados anteriormente, temos também o aumento da sustentabilidade da produção, já que aproveitamos os resíduos da própria área, que normalmente seriam descartados, e retornamos para o solo como adubo. Com isso, podemos gastar menos com fertilizantes químicos. A alternativa apresentada nesse trabalho não objetiva a utilização exclusiva de adubos orgânicos, já que ela demanda uma maior quantidade de composto para compensar a falta dos fertilizantes químicos e também demanda mais mão de obra. Por isso, tenho como objetivo incentivá-los a aproveitar os resíduos de sua propriedade, melhorar as condições do solo e diminuir os gastos com fertilizantes comerciais. Agora, o que é compostagem? Compostagem é um processo biológico, ou seja, utilizam-se micro-organismos que têm como objetivo acelerar a decomposição de materiais orgânicos, que já ocorre espontaneamente na natureza. Ao final do processo, temos o composto, que é um material estável, ou seja, pronto para ser utilizado, rico em nutrientes, sem substâncias tóxicas e sem organismos indesejáveis para as plantas que vão recebê-lo. Para fazermos a compostagem, precisamos fazer uma mistura de materiais com diferentes características. Precisamos de fontes ricas em carbono, como por exemplo palha de café ou de milho, serragem, capim velho, bagaço de cana, aparas de poda de árvores e raspas de mandioca, com fontes ricas em nitrogênio, como esterco, resíduos de abatedouro, borra de café, folhas de plantas leguminosas, restos de alimentos e farelos vegetais. Além dos nutrientes, precisamos de água e oxigênio para os micro-organismos conseguirem agir. É importante dizer que não se deve colocar na pilha de compostagem resíduos que não sejam de origem orgânica, como por exemplo plástico, madeira tratada e metais. O processo de compostagem possui 3 fases. A fase de aquecimento é a inicial, que pode durar de 20 a 30 dias. Nela, a pilha de composto esquenta pela atividade microbiana. Essa fase é de extrema importância, já que é ela que elimina os elementos tóxicos presentes nos materiais. A segunda fase é a de estabilização, a fase mais longa, que dura mais ou menos 2 meses. Nela, a temperatura reduz e o composto começa a ficar pronto. A última fase é a de umificação, que dura mais ou menos 20 dias. O composto volta à temperatura ambiente e, finalmente, temos o composto curado, ou seja, pronto para ser utilizado. Ao final de 90 dias de preparo, o composto terá uma cor escura, um cheiro de terra mofada e estará úmido. E agora, como fazer uma pilha de compostagem? Para cada medida utilizada para os materiais ricos em nitrogênio, usamos cerca de 3 medidas para os materiais ricos em carbono. No exemplo, temos uma mistura de 1 medida de esterco com 2 medidas de bagaço de cana, mais 1 medida de galhos secos para completar. Outro exemplo seria 1 medida de restos de alimentos com 3 medidas de palha de milho. A pilha de compostagem deve ser feita com uma largura de aproximadamente 1,20 m,
altura de 1,5 m e comprimento de tamanho variado, com no mínimo a mesma dimensão que a altura, ou seja, 1,5 m, e no máximo 5 metros, para evitar um trabalho maior com seu revolvimento. As pilhas devem ser montadas em camadas, alternando os materiais ricos em carbono e os ricos em nitrogênio. A primeira e a última camada sempre devem ser dos ricos em carbono. Quando vocês forem regar a pilha de compostagem, prefiram molhar as camadas ricas em nitrogênio. O revolvimento deve ser realizado uma vez na semana, nos primeiros 30 dias, e nos próximos 2 meses, até completar o processo, deve-se revolver a cada 15 dias. Aqui temos um exemplo de montagem da pilha de compostagem. Nas fotos, o produtor está adicionando fontes ricas em nitrogênio nos galhos de bananeira, sempre intercalando as camadas. A última foto mostra a última rega da pilha. Aqui, outro exemplo, os trabalhadores também intercalando as camadas. Nesse caso, eles estão utilizando bagaço de cana nas camadas ricas em carbono. Nesse exemplo, os alunos estão adicionando restos de galhos à pilha e fazendo a rega. Nessa foto, a pilha de compostagem já está pronta. Agora, são pilhas que utilizam restos de alimentos da própria comunidade, principalmente cascas de legumes e frutas. Essa foto mostra a rega da pilha. Ele está regando a camada rica em nitrogênio, como eu disse a vocês. Dessa forma, se acelera o processo. Ele ainda vai colocar mais uma camada de palha por cima desse esterco. Aqui, mais um exemplo de montagem da pilha. Os trabalhadores também utilizaram restos de alimentos aqui, sempre regando as camadas à medida que vão construindo a pilha. Lembrem-se que não se deve regar muito, já que o processo também precisa de oxigênio. Regue apenas o suficiente para umedecer a pilha. Essa última foto mostra o trabalhador revolvendo a pilha com uma escavadeira. Notem que a pilha está quente, tem fumaça saindo dentro dela. Ele está revolvendo a pilha na sua fase inicial, onde ela se aquece. Aqui, outro exemplo de revolvimento da pilha, mas dessa vez o trabalhador está revolvendo com um rastelo. A forma mais comum de revolver a pilha em pequenas propriedades é de forma manual mesmo. Aqui, alguns exemplos de pilhas de compostagem. Algumas delas estão pequenas porque foram apenas para demonstração da técnica em aula prática aqui da UFV. Aqui temos fotos do composto pronto. Como eu disse, a aparência dele é essa, uma terra escura, com cheiro de terra mofada e um pouco úmida. Onde fazer uma pilha de compostagem? O local escolhido para fazer a pilha deve ser espaçoso, de preferência plano ou um pouco inclinado, como essa segunda foto, deve ter fácil acesso, com boa disponibilidade de água e deve ser protegido. Coloquei essa foto da direita de novo para mostrar o local em que eles escolheram para fazer a pilha. Local bem plano, muito próximo a uma mangueira disponível na propriedade e de fácil acesso. Essa foto mostra pilhas de compostagem em uma grande propriedade. Perceba o local escolhido, bem protegido, plano e de fácil acesso. Espero que tenham gostado e entendido sobre os benefícios da compostagem para a sua propriedade. E aí, mãos à obra?